Fala pessoal, tudo bom? Como combinado, eu vou gravar aqui humildemente, né, o que eu fiz sobre o texto do Humberto Maturana, que é algo que eu considero, depois, ainda mais depois dessa leitura, eu considero de suma importância para a gente, para que isso seja disseminado, né, para entender que a gente pode sim tomar conta do nosso futuro, das nossas vontades. Bem, o texto é o Meta Design, né, escrito por Humberto Maturana. Falando um pouquinho sobre o autor, ele nasceu em Santiago do Chile em 1928, então hoje ele tem 86 anos. Ele estudou medicina na Universidade do Chile, fez especialização em Londres e doutorado em biologia em Harvard. Um trabalho, não esse que a gente vai discutir agora, mas outro, desenvolvido com um professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, esse Jerome Litvin, se for assim que se pronuncia, foi indicado ao Prêmio Nobel. Né? Mesmo que não tenha ganhado, já demonstra a importância de seus trabalhos. Mas depois disso, o trabalho que está sendo falado em tudo quanto é lugar do mundo, na universidade, em vários departamentos, foi o dele junto com Francisco Varela, né? Assim como ele, médico e com doutorado em Harvard. Eles se conheceram lá nos Estados Unidos. No início do texto, Maturana já coloca uma pergunta base, né? Seres humanos versus máquinas ou máquinas como instrumentos do design humano? Essas respostas, há um tempo atrás, já se colocaram como óbvia, mas o que o autor faz é trazer uma ideia de repensar essas questões. Os seres humanos, lógico, seriam centrais, né? Pensávamos assim até então. As máquinas seriam instrumentos do projeto humano, ok? E muita gente chega a pensar que o progresso, a ciência, a tecnologia são valores que devem ser venerados. E muita gente também crê que, de certa forma, as máquinas podem assumir o controle das questões, assumir a função dos seres humanos na sociedade. Dessa forma, Maturana afirma que a tecnologia está se tornando uma mola mestra do fluir da mudança cósmica, no que diz respeito à nossa própria existência. Né? E isso ele propõe com esse texto, é repensar essa questão com novos horizontes, com novas possibilidades. Para analisar essa questão, ele faz um retorno até muito interessante, onde ele analisa desde os sistemas vivos, os seres humanos, a tecnologia, a realidade, os robôs, o design e a arte. Então vamos partir do início. Inicialmente em seu texto, ele define os sistemas vivos. Eles são sistemas determinados estruturalmente, ou seja, são sistemas tais que tudo o que lhe acontece a qualquer momento depende de sua estrutura. Qualquer agente que incida sobre eles apenas desencadeia neles mudanças estruturais determinadas neles próprios. No olhar inicial, isso parece muito óbvio, né? Inclusive, a gente tem que pensar essa questão analisando outras espécies, né? Outras categorias. Né? Não só os seres humanos, mas vamos nos ater aqui aos humanos para a gente entender melhor. Aí, diante dessa questão, ele já traz uma pergunta, ele traz uma colocação, melhor dizendo, que faz a gente repensar essa questão de ser estruturalmente determinado, de desencadear algo que seja determinado neles próprios, em nós próprios, seres humanos. Né? A Aline até destacou, ela achou bem interessante essa frase, o que ouvimos é um acontecer interno a nós, e não o que o outro diz, embora o que ouvimos seja desencadeado por ele ou por ela. Isso pode ser observado cotidianamente em nossas vidas. Por exemplo, você chega para o seu filho e fala: no meu tempo uma nota dessa era sinônimo de surra. Aí seu filho fala: combinado, pai, amanhã a gente pega esse maldito professor. É uma questão que acontece.
né? Ainda mais com gerações diferentes. O determinismo estrutural, né? Isso foi o início do trabalho aí do Maturana e do Varela para definir a questão da autopoiese. Não se assuste com o nome, não. Vamos lá. Nesse sentido, sistemas vivos são máquinas moleculares que operam como redes fechadas de produções moleculares, tais que as moléculas produzidas através de suas interações produzem a mesma rede molecular que as produziu, especificando a qualquer instante sua extensão. Ou seja, nós vivemos, nós existimos para reproduzir uma coisa que mantém a nossa existência. Né? Nada diferente da nossa pele, dos nossos órgãos, as células vão nascendo para manter essa sobrevivência. Isso foi o que Varela e Maturana determinaram como sistemas autopoéticos. Sistemas vivos são sistemas autopoéticos moleculares, ou seja, eles vivem para continuarem vivos. Então, a morte, inclusive, eles analisam como uma paralisação dessa conservação, né? Um câncer, por exemplo. O corpo simplesmente para de reproduzir algo que mantém ele vivo. O próprio organismo começa a se deteriorar, as doenças autoimunes, né? Que esse autoimune é como se o próprio corpo estivesse atacando ele mesmo, né? Mas nessa visão deles, não é um ataque, simplesmente é uma mudança de rumo, é uma coisa que não se encaixa mais enquanto aquele organismo. Então ele gera todo o desequilíbrio que causa a paralisia da autopoiesia do corpo, se é que dá para me entender. Vamos lá, eu acho que com o tempo, assim, por mais que pareça distante, né, eu acho que de acordo com o que a gente vai lendo o texto, vai se tornando mais palpável, mais absorvível essas questões que eles vão colocando. Maturana fala que os sistemas vivos eles existem em dois domínios operacionais. Um é o domínio de sua composição, que é a própria autopoiese, que a gente falou aqui logo atrás, e a relação com o meio, né, para manter a sua existência também. Então, como é que isso funciona? Vamos lá. O que o observador vê é que suas mudanças estruturais no domínio da composição de um sistema vivo, anatomia e fisiologia, na questão da autopoiese, resultam em mudanças em sua configuração dinâmica como uma totalidade, né? Vai mudando aos poucos, o corpo vai se mantendo vivo, mas com ligeiras mudanças. E, portanto, em mudanças na maneira pela qual ele interage com o meio. E que as interações do sistema vivo com o meio desencadeiam nele mudanças estruturais em sua composição que resultam, por sua vez, em mudanças na configuração do sistema vivo como uma totalidade. Né? Então eu vejo muito claro aí uma relação de causa e efeito. Né? O meio interfere na nossa existência e a gente interfere na existência do meio. Lógico, de uma maneira muito mais limitada, mas tem essa interferência. Né? Falta água, por exemplo. A nossa relação com o meio vai ser outra. Nossa relação, o nosso corpo, a nossa autopoiese vai ser alterada de alguma forma. Deu até sede. Ai, tomara que chuva. Vamos lá. Então, tudo o que ocorre em ou com o sistema vivo é operacionalmente subordinado à conservação do modo de viver que o define e o realiza no domínio no qual ele funciona como um todo ou uma totalidade. E então ele cita dessa forma que o elefante existe enquanto elefante, não como uma outra coisa. Essa manutenção do organismo. E é dessa forma que nós, seres humanos, existimos como seres humanos. Isso é a base desse trabalho do Maturana, tá? E ele fala do meio, né? O meio como um espaço no qual um sistema funciona como um todo, tem uma dinâmica estrutural independente da dinâmica estrutural dos sistemas que ele contém, apesar de ser modulado
pelos seus encontros com ele. Ou seja, o meio existe independentemente dos sistemas, no entanto, a relação desses sistemas interfere na existência desse meio. Por exemplo, uma superpopulação de gafanhoto altera uma relação com o meio, altera a existência do próprio meio e os outros animais alteram. O que está acontecendo em Viçosa? A superpopulação de pernilongos. Não é isso que está acontecendo? Vai dizer que você não alterou o seu comportamento por causa dos pernilongos. Se você utilizar muito remédio, seu corpo vai ter alguma alteração autopoética, vai interferir na existência deles, vai começar a ter rinite, vai ter que começar a usar remédio, e esse remédio, com uso prolongado, vai causar alguma coisa no seu corpo, tomara que não seja algo tão ruim. Nessas circunstâncias, todos os sistemas que interagem com o sistema vivo constituem seu meio, né? O Maturana, ele, até de certa forma, ele repete muitas coisas, eu acho que com medo de que as pessoas não entendam o que ele fala. Todos os sistemas em interações recursivas mudam juntos, congruentemente, né? Nós somos, o que está colado aí na entrada da sala da Silvana, como é que é, Silvana? O mundo não é, o mundo está sendo, alguma coisa assim, não é isso? E aí ele começa a tocar uma questão que é peculiar aos seres humanos, o linguajar. Todos os sistemas vivos são sistemas determinados estruturalmente. Até aí tudo bem, ok? O que é peculiar a nós, humanos, entretanto, é que existimos como tais na linguagem, como o espaço operacional no qual realizamos nosso viver enquanto tais. Então ele coloca a linguagem como um aspecto peculiar ao ser humano e que torna possível uma existência diferenciada dos demais animais. Sistemas vivos, melhor falando, né? Então, ele fala que é através da linguagem que a gente cria quase tudo. A religião, a ciência, os fantasmas, né? As histórias fantasiosas da humanidade, o tempo, né? Foi até uma discussão do texto anterior, essa noção de tempo para o Maturana. Só existe o presente, o aqui e agora, eu olhando para essa tela de computador aqui, né? E falando com vocês que vão ouvir depois, mas o que existe é o agora. Sou eu aqui. E é isso que é o meu futuro, é isso que é o meu passado, essa noção de passado, de futuro, é tudo uma criação. Então, essas interseções que a gente está vendo aí essas figurinhas, entre as pessoas, são os acordos. São os acordos. E o interessante disso é que, inclusive, a própria linguagem é criada através desses acordos. Basta a gente parar para perceber, são quantas línguas que existem no mundo inteiro, né? Criancinha querendo falar, me escuta, aprendendo a falar as palavras erradas e ela vai corrigindo, de repente está ali enquadrada diante de um acordo. Ninguém mais ri dela, né? Aí ela passa a não ser mais criança. Então, quase tudo que a gente vive em sociedade é um acordo possibilitado pela linguagem, né, e conservado culturalmente. Tá aí, né, a gente vê diferentes culturas. E ele fala que o que define uma linhagem numa história evolutiva, biológica, é a conservação geração após geração. Uma linhagem, ele considera a linhagem como uma cultura, como um comportamento peculiar, né? Os diferentes domínios, jafazeres que vivemos, como diferentes tipos de atividades humanas, sejam eles concretos ou abstratos, manipuláveis ou imaginados, práticos ou teóricos, ocorrem como domínio de coordenações consensuais, de coordenações de ações em diferentes domínios de ações que surgem em nosso viver na linguagem. Assim, o linguajar é nosso modo de existir como seres humanos. Vocês entenderam o que ele falou? Incrível. Nesse trailer aí que eu passei para vocês, do documentário Planeta Humano,
da BBC, a gente consegue perceber claramente essa diversidade de cultura. Aí começa a ficar interessante a forma como ele começa a abordar a nossa existência enquanto seres humanos, porque a gente tem uma sensação de que a gente está caminhando para o futuro, para o progresso. Ele coloca de forma bem sutil a seguinte frase: ao mesmo tempo, nossa corporalidade é a de primatas, linguajantes. Enquanto tal, é a nossa condição de possibilidade como seres linguajantes que somos, quanto o resultado de uma história evolutiva particular de viver no linguajar a qual pertencemos. Né? Ou seja, tudo que está acontecendo agora só é possível dentro de acordos de linguagens. Né? E então a gente vive de acordo com essa época, com esses acordos. Se a gente nascesse em outra época, a gente ia achar que a gente estava no auge. Mas sempre em busca de algo melhor, sempre em busca de um progresso, de um futuro, de uma ciência. E atualmente não é diferente. Né? Por isso que ele fala que nós somos agora e vivemos como vivemos agora, como resultado de uma história do viver na linguagem, que começou há 3 milhões de anos atrás. Se você observar, dessa forma, ele minimiza muito essa noção de desenvolvimento humano.
né? Nós somos limitados à nossa linguagem e aos nossos acordos. A gente não consegue ir muito além disso, né? E isso ele vai demonstrar aos poucos que isso é muito limitado dentro das possibilidades reais de existência. Mas há algo a mais. Aí que ele começa a entrar na questão fundamental do texto. A questão emocional, que ele fala que é consensual e nato em qualquer espécie. Antes das coordenações recursivas de comportamentos consensuais de linguagem, nossos ancestrais, como todos os animais não linguajantes fazem, coordenavam seus comportamentos através do seu emocionar consensual e inato. Ou seja, né, nós conotamos nos outros ou em nós mesmos o tipo de comportamento relacionais que os outros ou nós mesmos podemos gerar, e não simplesmente um comportamento particular qualquer. Ou seja, nós vivemos em um momento onde essas relações consensuais elas são compartilhadas. Se a gente não compartilhar essa relação consensual, a gente não consegue se entender, a gente não consegue conviver, né, de uma certa forma. Por isso que a gente procura os grupos onde a gente se identifica, né, onde a gente se emociona. É por isso que a gente quer estar ali. A gente possui ali uma relação consensual. Mas o que necessitamos para permanecermos seres humanos não é muito diferente nos mundos que vivemos. Ou seja, o que a gente precisa na base para ser humano não é diferente, né? Criar a ideia de uma sociedade que precisa tanto de desenvolvimentos tecnológicos, né? Não é uma necessidade básica humana. É um acordo. É um acordo. A diferença é no tipo de ser humano que nos tornamos em cada um deles, porque nos tornamos um tipo ou outro de ser de acordo com a maneira como vivemos. Né? Você vai se tornar um tipo de ser humano de acordo com cada cultura que você vive, de acordo com cada grupo que você convive, de acordo com cada instituição que você está, você se comporta de um jeito. E aí ele começa a falar dessa questão da identidade. Né? Nós temos diversas culturas, né, diversas formas de acordos consensuais. E ele começa a falar da identidade. A estrutura interna, a corporalidade dos membros de uma linhagem, cultura particular, né, torna-se mais e mais subordinada à realização da identidade conservada na linhagem. É isso que a gente vive, né? A busca pela identidade, a busca por pertencer a um grupo, a uma relação consensual. Daí vem, né, a entrega das pessoas à religião, a entrega das pessoas aos comportamentos do grupo, a identificação daquilo uniforme, o ser um roqueiro, o ser um professor, o ser alguma coisa identificável. O identificar para o ser humano é básico, porque faz parte da linguagem, faz parte da nossa existência. Em nós, seres humanos, a cultura em que vivemos constitui o meio no qual somos realizados como seres humanos. E nos transformamos em nossas corporalidades no curso da história de nossa cultura, de acordo com a identidade humana que surge e que é conservada nessa cultura. Mas, ao mesmo tempo, como seres humanos que vivem em conversações, somos seres reflexivos, que podem se tornar conscientes da forma que vivem e do tipo de seres humanos que se tornam. Aí é o ponto que ele chega e ele fala, ok, nós somos determinados estruturalmente, nós possuímos a linguagem, que é uma coisa peculiar ao ser humano, nós possuímos, né, nós trabalhamos através dessa linguagem durante milhões de anos, os consensos que geraram esse turbilhão de realidades consensuais. No entanto, a gente tem o poder de analisar isso e falar, opa, calma aí, será que eu não posso mudar? Podemos deixar de ser seres humanos de um tipo ou de outro ao mudarmos de cultura, dependendo da configuração de emoções que dá a cultura que vivemos seu caráter particular. Ok, aí você tem a possibilidade de você mudar de cultura, mas ele trabalha aí nessa questão
algo que é fundamental no trabalho dele. Eu acho que está norteando. Ontem teve um menino até conversando isso, eu quero emocionar os alunos e tal. Emoção. Ele fala que nós, tudo bem, nós temos linguagem, nós temos as relações consensuais, mas nada disso aconteceria sem a emoção que é inata. Né? Que é inata a qualquer animal, mas com a linguagem ela se torna mais ampla. Isso me lembra muito, né, a música do John Lennon, como eu mostrei para vocês. Vale a pena vocês darem uma olhada nessa letra, ou qualquer dia a gente leva para o grupo. Que ele fala de um mundo sem fronteiras, um mundo sem religião, um mundo pensando a paz, o amor, que é... Tá aí, Maturana. Essa música foi feita para você. E aí ele foca exatamente nessa questão. Emoções e racionalidade. Vamos ver o que ele fala? Emoções são tipos de comportamentos relacionais. Ok? Até aí tudo bem. Todo domínio racional se funda em premissas básicas aceitas a priori, isso é, em bases emocionais. Né? Toda racionalidade tem um fundo emocional. E toda racionalidade, voltando lá atrás, tem o fundamento da linguagem em relações consensuais que são de bases emocionais inatas. Vocês conseguem lembrar? Não é isso? Então, toda razão veio através de acordos seculares, passo a passo, formando aquela ideia e todo mundo acreditando. Daí se formou praticamente tudo, inclusive a ciência. Aí ele inicia no seu texto uma análise sobre a tecnologia. Vamos fazer uma pausa e aí eu volto em outro vídeo, porque eu acho que já deve estar aí em torno de uns 30, 35 minutos de vídeo. Ok? Vou mandar outro logo em seguida. Valeu, galera. Até mais.